O Hora de Agir desta semana é uma viagem pelas cidades. Estamos aqui no centro de Lisboa, mas podíamos estar no centro de uma qualquer pequena, média ou grande cidade do mundo para tratar do tema de hoje, a poluição do ar. Em cidades com carros e cada vez mais carros, quando no início da Revolução Industrial a poluição vinha das chaminés das indústrias, depois das centrais poluentes a carvão, hoje estas avenidas são autênticas chaminés que libertam gases nocivos como o dióxido de azoto e outros agentes poluentes que são responsáveis pela morte em todo o mundo de 9 milhões de pessoas prematuramente. Fumar ou não fumar é uma decisão individual, mas nós que vivemos aqui nas cidades somos todos os dias fumadores involuntários. Um bebê, no primeiro ano de vida em Varsóvia, fuma o equivalente a 1000 cigarros. E nós temos que refletir sobre isso. Como é que depois de tantos progressos na ciência ainda não conseguimos cuidar de algo tão básico como a qualidade do ar que respiramos? É esta a proposta para mais uma Hora de Agir. Sabia que respiramos 7,5 litros de ar por minuto? 450 litros por hora. São quase 11 mil litros de ar todos os dias. E esse ar é quase sempre mau. Se vive numa zona movimentada, numa zona industrial ou em zonas onde sejam queimados combustíveis fósseis ou resíduos. O direito à saúde, à vida e ao meio ambiente saudável inclui o direito humano de respirarmos um ar limpo e saudável. E isto não é o que acontece em muitos dos locais que percorremos. Muitas cidades do mundo já estão a vedar o acesso a viaturas de combustão interna nas zonas com maior concentração de pessoas. As autoridades ambientais estão cada vez mais atentas, vigiando a qualidade do ar e a nossa exposição aos gases tóxicos e ao material particulado presente nas poeiras e na fuligem. Um dos grandes benefícios da transição energética não é só a redução de concentração de gases com efeito de estufa no planeta, mas também o da redução da poluição do ar que respiramos. Nos incêndios, é dramática a perda da biodiversidade, a floresta que desaparece. Mas muitas vezes, fora da agenda fica o quanto a saúde do bombeiro que combateu o incêndio pode ter sido comprometida, ou os efeitos da poluição do ar que se propaga até milhares de quilómetros. Devido a doenças respiratórias e cardiovasculares, nos Estados Unidos, mais de 1 em cada 10 mortes são devidas à poluição do ar. Na Ásia Ocidental, são 3 em cada 10. Salt Lake City, nos Estados Unidos, é uma das cidades onde as pessoas mais sofrem com a exposição a um ar poluído. Este estudo demonstra que anualmente existe uma grande afluência ao hospital com asma e bronquite, mas também com pneumonia e pleurísia. Mas em 1986 e 1987, uma das fábricas mais poluentes parou para manutenção e reparação de vários equipamentos. Veja o que aconteceu. As admissões ao hospital com doenças respiratórias diminuiu, mas a fábrica reabriu e as pessoas voltaram a ficar doentes. Na era da sustentabilidade, falar de saúde ambiental é também falar da qualidade do ar que respiramos, quer em espaços exteriores, quer nos espaços interiores. Por isso, este é um assunto que deve estar no topo da agenda na construção de um mundo melhor. E por isso, falamos dele em mais uma Hora de Agir. E nós agora aqui no centro da cidade, eu estou com a doutora Cecília Longo, que é pneumologista. Bem-vinda a mais uma Hora de Agir. E estarmos aqui no centro de uma cidade é quase como fumar involuntariamente, não é? Nós respiramos aqui gases que não nos fazem nada bem. Estou certo? É verdade. Somos mesmo fumadores em segunda linha. Portanto, há uma baixa da função respiratória se houver exposições agudas a poluições intensas e, a longo prazo, isto diminui a esperança de vida, aumenta o risco cardiovascular. Por isso é que falam nas tais mortes prematuras. É devido a quem está mais exposto. Quem está mais exposto tem, ao longo do tempo, um efeito repetitivo deste tipo, que são partículas que todas elas provocam qualquer tipo de inflamação. E também há aqui este material particulado, não é? Que vem dos travões e destas coisas que nós também acabamos por respirar nisso. O material particulado, os PM2,5 sobretudo, está muito ligado a problemas de saúde. Mas como é que é? Aquilo aloja-se esse material nos pulmões? Como é que isso funciona? É assim, consoante nós temos um aparelho respiratório,
As narinas são, as matérias grandes ficam, aliás, quando andamos na poluição ficamos com o nariz todo sujo por dentro. Isso tem a ver com o tamanho das partículas, as grandes ficam aqui e aos poucos, umas ficam aqui nas grandes vias aéreas, tipo traqueia, depois os brônquios, e nos saquinhos finais, que são os alvéolos, só fica o particulado. Portanto, são mesmo pequenas e, portanto, têm a capacidade, quando nós respiramos, imediatamente entram. Entram no tecido pulmonar, é isso? Ou pelo menos nos alvéolos. Nos alvéolos. Obviamente. Por isso é que naquelas cidades muito poluídas, com muitos carros, nós já vimos as pessoas andar de máscara na rua, não é? Sim. Olha, quando eu estive em Macau, tem uma taxa de umidade muito elevada e, por outro lado, tem uma taxa de poluição também muito elevada. Como nós sabemos, a China é um dos países que ainda mantém e renova, não é? Diz ele já com material diferente, mas tem as centrais de carvão. Ora bem, as centrais a carvão têm alguns problemas, sobretudo na parte de poluição. Tudo o que está ligado à queima de biomassas e isso tem sempre problemas a nível respiratório. Mas tem todas as outras partículas que podem fazer mal à saúde. Nós na produção de eletricidade podemos, por exemplo, produzir com as centrais a carvão, a fuel óleo, podemos fazer depois com o ciclo combinado de gás natural. Para falar das sujas, o que é que, na sua opinião, faz pior? É este metano ou essas substâncias libertadas pelo carvão? Tudo o que tem partículas de enxofre ou que tem de nitrogênio, seja qual fonte que for, faz mal à saúde. Agora, tudo depende sempre da concentração. Por isso é que se estabeleceram índices de qualidade do ar. Índices de qualidade do ar não é mais nada. As partículas têm que existir numa concentração até o máximo de X. Porque a partir desse X sabe-se que a probabilidade de dar problemas de saúde é muito mais elevada. Nós agora vamos até Salvador da Bahia, ouvir como é que se faz a medição desta qualidade do ar. A Nelzair vai-nos contar, usam plantas, usam sensores de baixo custo. Vamos ouvir o que é que a Nelzair tem para nos dizer. A poluição do ar é uma grande ameaça para a saúde pública no século XXI. A Organização Mundial de Saúde entende que métodos alternativos eles podem ser aplicados para identificar de alguma forma em que nível de poluição essas populações elas podem estar sendo expostas. Em Salvador, nós utilizamos um método para medir a poluição do ar. Então, nós não tínhamos estações de monitoramento do ar e encontramos um método alternativo, uma ferramenta alternativa para medir essa qualidade do ar através de plantas. Essas plantas, ela é uma espécie de bromélia chamada Tillandsia usneoides, conhecida popularmente como barba de velho. Essas plantas, elas são atmosférico extremas, elas capturam as partículas que estão no ar. Essas plantas elas ficaram expostas durante 45 dias e a partir daí elas eram levadas ao laboratório para ser analisadas por métodos de espectrofotometria de absorção atômica e também métodos de microscopia eletrônica de varredura. Então daí nós identificamos os níveis de metais que ficavam retidos nas partículas circulantes naquela atmosfera. Então esse é um método que pode trazer indicadores importantes sobre os níveis de metais presentes nesse material particulado e pode dar algum indicador de poluição de áreas onde tem uma maior ou menor concentração. O método do biomonitoramento é um método que pode ser uma ferramenta importante para a gestão pública, exatamente por ser uma rede de baixo custo, ela se torna mais acessível. Isso nos dá a possibilidade de implantar em regiões até mais remotas ou ter mais pontos de monitoramento numa mesma cidade. E há um caminho ainda a percorrer aqui nesta medição da qualidade do ar. Isto também se coloca relativamente ao ar interior, dentro das nossas casas, sim, dentro dos edifícios. São coisas, é assim, quando não nós falamos... Não é muito vulgar medir a qualidade do ar interior, que já acontece. Começa a ser bastante frequente. Por exemplo, nós temos a obrigatoriedade que o gás, se há fugas de gás ou não, sejam medidos. Nós estamos a medir a ISO. Sim. Se há fugas de monóxido de carbono. Por exemplo, em áreas... CO monóxido, CO2, dióxido de
carbono. Exatamente. Sabe-se que as crianças, muitas vezes, quando há esse tipo de coisas, têm mais frequentemente também problemas respiratórios. A respiração está sempre em questão quando há esse Consegue, tipo... no consultório aparecem casos desses, de crianças com alguns problemas? Sim, claro, também. Fruto da má qualidade do ar interior? Consegue estabelecer Posso essa dizer isso. relação? É assim, a má qualidade do ar interior não é só dependente disso. Se houver fugas de gases, obviamente que sim, e pode pôr em risco mesmo a vida, se forem grandes. Sim. Mas, por exemplo, temos zonas, sobretudo graníticas, que podem ter Radão, não? radon, e isso, pronto, pode ser medido. Cada vez mais consegue-se fazer medições dessas. E há zonas do país que até devia ser obrigatório, zonas Sim, de urânio, do centro do exato. país. Ali aquela zona Mais granítica. granítica, não é? É, da nossa meseta ibérica. Depois tem outra coisa, a maior fonte de poluição indoor neste momento são os hábitos tabágicos. Quem fuma dentro de casa está a aumentar os químicos, mais de 100 químicos que têm o fumo do tabaco. Outras coisas é as pessoas, para quebrar os cheiros, então resolvem acender velas, etc. Estão a aumentar, os incensos estão a aumentar a taxa de partículas dentro de casa, a poluição do ar interno. Para além disso, há outras coisas, por exemplo, é preciso obviamente que a casa seja limpa. Cília, eu sei do seu trabalho e desde já lhe agradeço, porque é um trabalho de serviço público também, de cidadã ativa junto dos bombeiros. Os incêndios são um drama enorme de perda de bens, os bombeiros arriscam a vida e também arriscam muito a sua saúde. O que é que pode partilhar connosco? Isto começou de uma maneira muito simples. Houve um incêndio ali em Mafra, eu estou aqui em Lisboa, vivo aqui perto, e as cinzas chegaram-me à casa de banho. E eu, por curiosidade, fui ver os índices de qualidade do ar. E esta questão dos incêndios, nós vimos no Brasil, e esse caso, às vezes sente-se o dano pode ser a centenas de quilómetros do sítio onde são os incêndios. A questão é assim, nós temos rotas de migração de poluição. E se houver uma massa de incêndios aqui, se houver uns ventos que levam numa determinada direção, evidentemente que essa zona vai estar poluída e pode estar a milhares de quilómetros. Como é que nós conseguimos nos proteger? Quem vive perto dos aterros, quem vive aqui na Avenida da Liberdade e noutras avenidas do mundo, o que é que se pode fazer? Porque no final do dia... É assim, nem todas as horas são de pico. Há horas de pico de poluição. E nessas horas de pico, convém não estar na rua. Não fazer isto que nós estamos a fazer, passear na Avenida da Liberdade em hora de ponta. Sim, nós estamos aqui a mostrar aquilo que não se deve fazer. Exatamente. É esse o objetivo. Não faz sentido. Quando nós passamos zonas de incêndios ou temos incêndios assim, nós devemos ter em atenção uma coisa. Quem tem ar-condicionado em casa tem que o pôr em recirculação interna. Ou o próprio ar-condicionado dos carros, que é uma coisa que as pessoas não se lembram e estão a receber a massa poluída do exterior. E nós agora fomos ouvir o Paulo Saldiva, a São Paulo. Há um estudo pós-mortem que mostra que as pessoas que viveram a sua vida muito expostas aos agentes poluentes ficam no pulmão com uma espécie de fuligem, de uma tatuagem. E vamos ver de que forma é que estes agentes poluentes prejudicam a vida das pessoas nas grandes cidades. Em São Paulo, nós temos um modelo de cidade que foi crescendo radialmente. O centro ficaram os empregos, ou então foi deteriorado, e as pessoas vão morar cada vez mais longe. Ou seja, mais veículos entraram para transportar, e a poluição média caiu em São Paulo nos últimos 20 anos. A concentração é uma coisa, está no ar. A dose é o que a gente respira e permanece no nosso corpo. É quanto nós pegamos naquela fumaça. E aí que ficou um problema. As pessoas cada vez mais ficam presas em congestionamentos intermináveis, circundadas por canos de escapamento que não cessam de emitir poluentes. E nós vimos que mais ou menos um indivíduo na cidade de São Paulo fuma mais ou menos 0,8, 0,9, quase um cigarro inteiro por cada 2 horas que ele permanece no trânsito. Eu posso ver essa tatuagem de carbono dentro do pulmão, aprisionada com uma reação inflamatória, a semelhança da que existe com o tabagista, que nós temos tabagistas.
Então, o maior determinante dessa tatuagem, onde desenhamos a nossa cidade, não só no coração, nos nossos sentimentos, mas nos nossos pulmões também, ela fica na periferia de São Paulo, entre os mais pobres, porque são eles que têm que se deslocar muito tempo no trânsito. A questão da Covid-19, da pandemia, que foi esta desgraça, 20 milhões de pessoas perderam a vida em todo o mundo. Houve menos poluição, notou-se alguma melhoria na saúde respiratória das pessoas? É assim, o que nós... é assim que se diz? Também não faz mal. A pandemia foi uma experiência trágica, mas com algumas benesses. Essas benesses foram que todas as cidades retomaram o ritmo anterior. Não havia poluição na maioria das vias, os pássaros voltaram às cidades, começou-se a ver eles a brincarem nos parques onde não existiam, aqui mesmo na Avenida da Liberdade havia, e isso parece que não significa que nós, durante esses anos que são desgraçados porque as pessoas ficaram, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista físico, muito afetadas, porque o teletrabalho tem algumas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Houve muito, sob o ponto de vista de saúde mental, houve muitas alterações, que as pessoas sentiram o isolamento. Aliás, não é por acaso que a quantidade de gente a comprar plantas e a comprar animais, portanto, de companhia, durante a pandemia foi uma coisa impressionante. Agora, serve para provar que é possível baixar os níveis de poluição, temos que baixar a pegada de poluição, não é? E há estratégias, por exemplo, há países em que carros levam 3 pessoas, nós vemos aqui, a maioria leva, olha, um com 3, mas a maioria tem uma pessoa, são considerados transportes públicos, já, que é exatamente para fortalecer o elo de levar gente, porque se em vez de 3 carros vier a poluição é muito menor. As pessoas podem não ter a noção, mas a poluição são 20% dos gases de efeito de estufa anual. É muito. Muito mesmo. Cília, obrigado por esta conversa, foi um gosto e acho que ajudámos as pessoas lá em casa a refletir sobre o assunto. É assim, nós se não respirarmos 3 minutos, morremos. É tão simples quanto isso. Então vamos respirar ar mais limpo, não é? Exato, um ar mais puro, olhar aqui em cima para as árvores, ainda vão fazendo aqui alguma renovação. Cília, obrigado por mais uma hora. Obrigado também, Ricardo, por esta oportunidade. Obrigado. As fantásticas realizações da humanidade podem ser encontradas a cada virar de esquina. A forma como transportamos a alma para a estética das coisas, tão presentes na arte, na cultura ou na empatia pelo olhar do outro, ou no calor do abraço solidário que nos faz levantar sempre que por esta ou por aquela razão lá caímos. A curiosidade, o gosto pela descoberta, o engenho que nos permitiu ser capazes de inovar, de desenvolver tecnologia que tantas vezes nos facilita a vida e nos faz também deslumbrar por esta nossa capacidade de conseguir realizar coisas. Depois de tanta inteligência, tanta sabedoria, tanta genialidade, como é que nós ainda não conseguimos compreender e cuidar daquilo que é básico? Não contaminar a água que bebemos, produzir alimentos em qualidade e em quantidade para todos, ou por isso simplesmente não poluir o ar que respiramos. Nesta era da transição para a sustentabilidade, talvez seja o tempo de nós compreendermos os nossos excessos, os nossos erros e de nascer uma nova relação connosco próprios, com o nosso semelhante e também com os outros seres vivos. Estaremos a respirar ar novo, ar limpo. Esta é a hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.